ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, tem cuidado das nossas vidas e que nós possamos sermos gratos à proteção do nosso Criador, no nosso viver diário. Falarei um pouco sobre as nossas fragilidades que muitas vezes cometemos. No livro de Mateus 5, no versículo 37, o Senhor fala: seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Por que será que o Senhor disse isto? Pense aí o porquê. No final do estudo, vamos dar a resposta. Por que o Senhor falou que as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não? Não devemos usar de inverdades. Por que será? Prepare aí o seu copo com água. No final nós vamos abençoar esta água para que ela se transforme na água da vida no nosso interior. Se você crer, participe da bênção comigo. Na minha caminhada com o Senhor, eu tenho aprendido e procurado colocar em prática na minha vida, porque ninguém é perfeito, que o Senhor não é um Deus de meias verdades. O Senhor não é aquele que fala, daí a pouco ele muda aquilo que ele falou. Ele disse: olha, eu sou o Senhor, não mudo. E nós não podemos usar de algumas inverdades servindo o Senhor. Porque está escrito na palavra Gálatas 6:7: de Deus não se zomba. E muitos estão dirigindo as igrejas com meias verdades, com mentiras. Imagina o senhor, a senhora, foi expulso da glória um número bastante grande de anjos com o querubim por causa das inverdades, dos enganos. Imagina o Senhor, a Senhora, o nosso Criador, passar por cima de tudo isso e transformar homens e mulheres que falam em verdades, famosos mau caráter, para levarem para a glória. Isso podemos ter a certeza que jamais irá acontecer.
Nenhum de nós gostamos de estar na companhia de pessoas mentirosas, pessoas que falam inverdades, que estão sempre mentindo. Se o Senhor tem uma esposa mentirosa, ou a esposa tem um marido com o mesmo caráter, se o Senhor ou a senhora não corrigir, irão morrer os dois abraçados. Irão morrer os dois inundados na mentira. Daí a pouco, um pode contrair uma enfermidade, levar para o outro, e o fim de um casal que convive na mentira é muito desagradável, é triste. E não só na vida de um casal. Se temos um amigo, uma amiga que costuma andar com mentiras, inverdades, infelizmente, devemos afastar destes para o nosso próprio bem. Eu não estou sendo nem um pouco radical. Irei dizer o porquê. Quando eu fui frequentar a igreja, eu já cheguei na igreja sabendo, meu pai, minha mãe, já nos havia ensinado, para mim e para os outros irmãos, que não devemos mentir, enganar, andar com falsidades. Eu já cheguei na igreja com caráter desse jeito. Se a senhora ou o senhor tem o costume de mentir e acham que irem para a igreja irão parar de mentir, lamento muito dizer para a senhora, para o senhor, os senhores irão para a igreja, mas vão continuar mentirosos. Porque a igreja não muda o caráter de ninguém. Para mudar os nossos caráter, temos que nascermos de novo. E se a igreja mudasse o caráter das pessoas, mudaria o caráter de um grande percentual de pastores que vive pregando o evangelho da mentira, do engano, o evangelho babilônico, pregando o evangelho com meias verdades. Então, se a igreja mudasse o caráter das pessoas, mudaria o caráter destes pastores. Um advogado, para defender um cliente, um réu, o réu, seu cliente, deve falar a verdade para esse advogado, para que ele prepare o processo, usa lá os seus meios na lei para defender o seu cliente. Mas o seu cliente deve falar a verdade para este advogado, para que ele prepare a defesa.
Se o réu usar de mentiras, de inverdades como advogado, o advogado não sabe como preparar a defesa. Então, até mesmo aqui na terra, para um advogado defender um réu, este réu tem de falar a verdade para esse advogado. Então, por que o Senhor disse que o nosso proceder, as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Não pode haver sombra de dúvida. No livro do Apocalipse 21, Altíssimo Criador, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade, nos dê, meu Pai, entendimento para colocar estas palavras no nosso viver diário. Existem muitos que têm medo do livro do Apocalipse. Eu não tiro a razão deles, porque devemos evitar. Evite o Senhor, evite a Senhora. Devemos evitarmos sermos reprovados no livro do Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 8. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. E aí está. Se esta reprovação cumprisse em nossa vida, através dos enganos, das mentiras, o nosso advogado aí não tem defesa. Aí está. Porque o Senhor fala que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se usarmos de inverdades, de mentiras, o nosso advogado, não tem como apresentar a nossa defesa. Aí está. Porque as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não. Não pode haver sombra de dúvida. Então, os líderes, os pastores que estão dirigindo alguns ministérios, não posso radicalizar com meias verdades, com enganos, para angariar fundos para o seu ministério. Estes poderão receber a reprovação no dia do juízo. Se o Senhor, a Senhora, os senhores, pastores, estão na igreja pregando a verdade, porque o nosso compromisso de salvação é unicamente com a verdade. E se o Senhor perder o seu trabalho, vai fazer um outro, muito melhor do que ficar em um ministério pregando meias verdades, pregando inverdades e sermos reprovados no dia do juízo. A nossa palavra não deve haver sombra de dúvida, nem no nosso viver diário e nem dentro da igreja com a palavra do Senhor na mão. Porque o Senhor não terão estes
que usam de meias verdades no ministério como inocentes. Então, se nós não apreciamos estarmos na companhia de pessoas que têm o hábito de mentirem no dia a dia, quanto mais o nosso Criador. Então veja, senhores, esta reprovação no livro do Apocalipse. Aqueles que usam de meias verdades, se usarmos de meias verdades, são verdades completas. Na palavra do Senhor, com o Senhor não tem meias verdades. O bom para o Senhor, para a Senhora, aqueles que estão vivos, enquanto há vida, há esperança, temos a oportunidade de mudar o nosso caráter, de nascermos de novo e não sermos reprovados no dia do juízo final pelas nossas inverdades. Então, reprisando Mateus 5:37, o Senhor fala que as nossas palavras, o nosso proceder deve ser sim, sim, não, não, porque senão ele não pode defender a nossa causa. O Senhor não pode defender o mentiroso, ou a mentirosa. E se assim continuarmos, estamos reprovados no dia do juízo. Apocalipse 21:8. Os quais os mentirosos não herdarão o reino. Uma mentirinha, não importa. Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, são mentiras, são inverdades. Aqueles que usam mentirinhas, mente num processo muito maior. Então, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, ainda temos tempo de refazermos o nosso caráter e não sermos reprovados no dia do juízo. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, abençoe a água deste homem, desta mulher, que ao participarmos desta água, que esta água seja a água da vida no nosso interior, que se houver alguma imperfeição no nosso caráter, possamos corrigir antes que seja tarde demais. Vamos participar da água e depois vamos fazer a oração de libertação. Seja qual for a sua situação, a nossa, vamos abrir o nosso coração para que o Santo Espírito possa mudar a nossa vida, o nosso caráter, transformar-nos no nosso viver diário. Olhe aí nas suas mãos. Eu vou pedir ao Santo Espírito para consagrar suas mãos. Você vai colocar no alto da cabeça e creia que o nosso caráter possa estar sendo mudado na nossa caminhada rumo à glória celestial. Olha aí nas suas mãos, meu Pai. Consagre as mãos desta mulher, consagre as mãos deste homem com fogo do Espírito, que ao colocar essas mãos no alto da cabeça,
que não seja as mãos dele ou dela, mas seja as mãos do Senhor. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, enquanto eu vou orar, e depois mandaremos o mal embora. Meu Pai, que nas mãos desse homem, desta mulher, tenha o fogo do Espírito, meu Pai, que arranca todo o mal, toda a imperfeição do caráter desse homem, desta mulher, que seja repreendido na glória do Cordeiro. Eu o repreendo na autoridade que o Senhor pôs na minha vida. Eu digo, fora, maldito, na autoridade que é na glória do Cordeiro. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, com fé, na glória do Santo Espírito, na glória do nosso eterno Criador. Joga suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai, e não volte nunca mais. Receba a paz, a libertação, a companhia do Senhor no seu viver diário, para a glória do Santo Espírito. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.